Gente, a palestra número 3 é a palestra que aconteceu no dia 12 de abril de 1912. Na palestra foi no estúdio da senhorita Phillips, em Nova York, e foi registrada por Sr. John Grundy, G. Grundy. Eu vos saúdo no amor e unidade. Esse amor e unidade que ele fala, realmente, esse amor que ele está querendo expressar aqui, é um desafio que consiste em ver a beleza de Deus refletida na alma e encontrando esse ponto de semelhanças, todos são atraídos um pelo outro com um verdadeiro amor. Isso realmente já ao dizer, ele está referindo-se a esse tipo de amor. Esse amor muito pouco conhecido pela humanidade toda nos nossos dias. Nós ainda não temos ainda esse entendimento dessa amplitude de amor. Nós temos, assim, uma visão de amor, uma visão muito rasa do que é a expressão do amor. Mas é tão importante que esse amor se manifesta em todos os reinos com os quais nós convivemos. No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino humano. Em cada um ele tem uma expressão, mas é suficientemente inteligível para o nosso entendimento de que tudo existe em função desse amor. Eu acho que quando Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá nos instam a ter amor, eles conhecem a nossa realidade como... O que é importante, por isso que Abdu'l-Bahá, acho que Bahá'u'lláh bateram tanto nessa história de amor, porque o que é importante hoje é ajudar a transformar as almas. O que Bahá'u'lláh fala? Primeiro a gente se transforma a si próprio, depois a gente ajuda os outros. Isso é mais ou menos quando você está fazendo um voo, né? Qual é a orientação que tem? Olha, quando as máscaras de oxigênio cair, mesmo que você esteja com uma criança do lado, primeiro você puxa para você sobrevive primeiro e depois você ajuda alguém. Porque se você morrer, você não vai ajudar ninguém. Né? Então, a gente tem que se transformar, né, a nós próprios, nós temos que nos ajudar e nós temos que tentar ajudar os outros. Mas conscientes disso, nós somos limitados, nós não somos perfeitos, mas nós temos tudo que é de grande. Bahá'u'lláh nos chama para aquilo que é grande. E nós, de acordo com o nosso potencial, nós temos que tentar nos esforçarmos para chegar lá. Né? E agora, é desafiante? Quando a gente ensina, o que Bahá'u'lláh falou? Olha, se a pessoa aceitar, foi atingido o objetivo. Se não for aceito, deixa ela sós, faz oração por ela. O amor daquelas primeiras pessoas, se a gente pensar, gente, olha, o que nós lemos aqui em 2 palestras de Abdu'l-Bahá, muitos mártires não tinham esse conhecimento, mas eles tinham o amor, talvez apenas das primeiras frases aí, do amor que deveria ter. Primeiro pelo excelso, pelo Bab, né, por Deus. Né? Então, mas muitos deles não sabiam que um dia ia ter ordem administrativa, que ia ter uma assembleia local, que ia ter reuniões de festa 19 dias, que ia ter reuniões de reflexão, que a Casa de Justiça nos guia hoje e tal. O conhecimento era muito pequeno, mas o amor era grande, né? E o que acabou transformando aquele povo foi esse amor. Agora, tudo isso eu falei, Roseliana, para concordar com você. Não é fácil. Abdu'l-Bahá fala, é por amor a Deus, é igual dentro de casa. Muitas vezes tem uma briga até entre irmãos. Né? E como é que você acaba respeitando o outro irmão? A partir de uma certa idade, você entende as coisas. Pelo amor aos pais. Né? Pelos pais que você acaba podendo respeitar os outros irmãos. Você pega uma gotinha de vinagre, coloca num copo de leite, você azeda tudo. Né? E é bem isso. Um dos grandes problemas hoje, veja, né, graças a Deus a gente não se mete em política partidária, não sei o que está acontecendo no Brasil. Por mais que às vezes a gente se sente tentado, ou sem querer dar uma opinião, precisa tomar um cuidado, porque é um desserviço à fé. Essas coisas são uma gotinha de vinagre no copo de leite do mundo. Veja o que Bahá'u'lláh fala, logo nas epístolas, tem lá em Seleção dos Espíritos de Bahá'u'lláh, ele fala que ele veio para
né? O objetivo de todo manifestante de Deus é justamente acabar com o ódio que arde no coração humano, né? E como o homem está muito afastado de Deus, o ódio é uma característica marcante. E a gente viu no que o Jerônimo apresentou hoje, que quando não tem o amor, né, o que cresce é o ódio. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado nas nossas atitudes diárias. Assim, é muito comum, nós estamos inseridos num contexto onde, de vez em quando, né, eu já ouvi dizer que a Abdu'l-Bahá fala que a raiva passageira é uma coisa que Deus perdoa. Tal. O que não dá é para ficar martelando aquele ódio, porque momentos, assim, todos nós vamos ter, nós não somos perfeitos, mas aquele do examina-te a ti mesmo, né, não significa necessariamente a hora que você vai deitar, alguém pode fazer isso também, é claro, mas acho que a cada momento a gente está vigiando a mente da gente, a cabeça, porque Abdu'l-Bahá fala a realidade do homem é o seu pensamento. Se você fica pensando em atrito, em ódio mesmo, o resultado, você vai estar se transformando naquilo. Né? Por isso que Abdu'l-Bahá dizia sempre, né, que para um pensamento de ódio, combatei-o com pensamento de amor e tudo mais. De novo, não é fácil. Tá? É por amor a Deus que a gente deve se esforçar. Não é fácil, principalmente no mundo nesse contexto. Né? Abdu'l-Bahá mesmo fala, às vezes, embora a gente tenha que ter olhos que não veem o pecado, tudo mais tal, às vezes é muito evidente as faltas das pessoas, mas a gente não deveria se deixar irritar ou se perturbar por causa disso. Né? E em seguida diz da unidade. Unidade é o objetivo fundamental dessa revelação de Deus. Tudo realmente que Baha'u'lláh manifestou tem um escopo, tem um ponto, uma mira, que é exatamente estabelecer a unidade da sociedade humana. E fala até que é tão potente a luz da unidade que ela pode iluminar o mundo. Então, realmente, essa relevância que ele dá para a unidade é uma coisa realmente que está bem para além da nossa capacidade de entender como é que isso vai funcionar. Mas se a abençoada beleza falou, efetivamente isso há de acontecer. A abençoada perfeição é uma das muitas designações de Baha'u'lláh. Então aqui nessa palestra, Abdu'l-Bahá chamou então Baha'u'lláh abençoada perfeição. Se fala unidade, é o principal, o guardião não usa nem esse termo, ele usa o pivô. Né? Ele fala, quer dizer, é o princípio central, tudo gira na fé Bahá'í em torno desse pivô, que é o da unidade. Né? Mas se for ver, tem um princípio, então, em termos de ordem, antes da unidade, nos escritos Bahá'ís, diz que deve haver a justiça, né? Que é o tripé aí. Primeiro justiça vai levar à unidade, que vai levar à paz. E tudo isso, você consegue, o amor perpassa todos esses princípios. Né? A gente só vai atingir a justiça se nós tivermos verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Né? Como é que você vai construir justiça social sem o amor? Né? Então, nesse sentido, quando se fala que o amor é o princípio de tudo, tal, o amor, na verdade, quando se fala de amor, né, Abdu'l-Bahá fala naquelas 4 espécies de amor que a gente leu, acho que nós lemos juntos no Respostas a Algumas Perguntas, né? Que é o tipo de que Abdu'l-Bahá fala que é como os místicos usam. Aquilo ali, os místicos islâmicos utilizam aquelas 4 formas de amor. E Abdu'l-Bahá, num certo sentido, ele concorda com eles, apesar que ele fala que em cada mundo de Deus tem uma forma de amor. Mas se a gente pudesse limitar os mundos de Deus, a gente poderia limitar as formas de amor. É interessante a maneira como ele coloca. Mas o primeiro de todos é o amor de Deus para consigo mesmo, né? Deus com sua própria essência, né? Que dá origem a outro amor. Abdu'l-Bahá fala que todas as outras espécies de amor são como raios
desse amor original, de Deus pela sua própria essência. E aí tem um dos amores, vamos dizer assim, é o amor de Deus para com o homem, né? A outra para com as criaturas, né? Especialmente para com o homem. Outra espécie de amor é do homem para com Deus, né? E Abdu'l-Bahá fala, quando esse amor chega aqui nesse mundo fenomenal, nesse mundo material, ela é a força mais potente que existe. Ele é a causa da união em todos os mundos criados. Mas vamos falar do nosso mundo material que a gente conhece melhor. Desde o mundo mineral, o que mantém tudo unido, né? Por exemplo, uma pedra, ela é unida porque existe o poder da atração, que Abdu'l-Bahá fala, que é o poder do amor, num certo sentido, né? A planeta Terra fica girando em torno do Sol, é a força do amor, Abdu'l-Bahá fala. Alguém vai falar, é a gravidade. Tá bom, a gravidade é o nome para a força do amor nessa condição, né? Enfim, e assim vai. Cada um no mundo vegetal também, né? É o amor que cria a união. E quando a gente vai chegando, vamos dizer, passa pelo animal, chega no ser humano, socialmente o que vai unir os seres humanos é o amor, né? No mundo humano existem outras formas de amores inferiores e tudo, mas a maior forma de amor é o amor pelo semelhante, né? Que é o quarta espécie de amor que eu não citei. Eu falei de Deus pela própria essência, Deus pelo homem, do homem para com Deus, e tem o do homem para com o seu semelhante, que é a quarta espécie. Que é essa espécie de amor que vai criar a unidade, né? E que vai criar a paz. Então, e outra, quando a gente fala de esses atributos divinos, mas na verdade a gente está falando tudo de realidades espirituais. Mas só para esclarecer, né? Quando Abdu'l-Bahá fala o primeiro princípio é o amor, porque sobre ele vai se construir tudo mais. Quando a gente fala de unidade, a gente fala esse é o princípio central, né? Todos os outros, igualdade de direitos entre homem e mulher, educação universal, língua internacional, todos eles estão girando em torno desse princípio central. Ele não fala nem primeiro, né? O guardião fala. É o pivô em torno do qual giram todos os princípios baha'ís. Jorge, é o pivô e é o alicerce, né? Porque, na verdade, tudo se ampara no amor. Realmente, o amor percorre todos esses reinos que nós conhecemos, que nós acabamos de dizer, você acabou de dizer, realmente é o amor que dá forma, que dá expressão, que dá realidade para a existência desses reinos. Porque senão nem existiriam esses reinos. Então, realmente, essa é a força do amor. Você falou da justiça. A justiça, na verdade, já está baseada no livre-arbítrio. Na verdade, na nossa dimensão humana, eu posso escolher fazer justiça ou não. Existe uma justiça maior. Ela realmente vai prevalecer no final. Mas, realmente, no nosso estágio evolutivo, na nossa caminhada em direção a Deus, nesse reino nós estamos passando agora, a justiça depende do nosso livre-arbítrio. Então, realmente, teve pessoas praticando grandes injustiças, fazendo vistas grossas para uma justiça maior que a justiça divina. Tá? Realmente, ainda não tem ainda os elementos necessários para avaliar em qual mar vai desembocar esse processo de injustiça que a humanidade está fazendo. Mas, realmente, nós temos que pagar um preço muito alto, porque a justiça social hoje é uma coisa realmente abissal. Então, esse é um processo de crescimento que nós estamos enfrentando. O amor que você falou do homem para o homem é aquilo que eu disse no início. É que eu até anotei, que é o desafio que consiste em ver no outro a beleza de Deus refletida na alma. Tá? Isso. E encontrando esse ponto de semelhança, todos são atraídos um pelo outro com o verdadeiro amor. Esse é o que vai formar a unidade, esse sentimento de amor, de respeito, de reverência para o outro, que a rigor é uma extensão de mim mesmo, sabe? Então, realmente, essa
É isso aí, isso que é bonito. O Abdu'l-Bahá, ele toca bastante nisso, né? Ele fala para a gente enxergar, tem texto dele que fala que a gente tem que enxergar no outro um espelho do nosso próprio ser, né? E ele fala, nem sempre é fácil amar o outro, certo? Aí, por amor a Deus, né, você passa a amar o outro, porque não é fácil, né? Às vezes você tem uma controvérsia, uma coisa direta e tal, não é fácil, muitas vezes não é fácil. Mas esse é o verdadeiro amor. Né? Aqui Oi? ele fala que é um exercício, então Isso. não é fácil. É um exercício. Exatamente. Não, isso É tão muito difícil, belo, muito bonito. Oi? É tão difícil que Jesus fala lá nos textos evangélicos que os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. Então você veja a adversidade que a gente tem que enfrentar dentro da nossa própria casa. Então realmente a gente não entende muito bem isso, essa dimensão. Mas estamos na época da emancipação, onde nós temos que realmente conviver e conciliar essas adversidades, reconhecer na adversidade uma oportunidade de crescimento. E nós estamos lidando a adversidade como uma maldição ainda hoje, devido ao nosso livre-arbítrio, infelizmente. Mas você vê o que você acabou de falar, olha sobre a perspectiva do que Baha'u'lláh fala em Palavras Ocultas. Ele fala que o teu coração é meu lar, certo? E, teoricamente, a gente deveria morar junto com o amado, né? Morar no nosso próprio coração. Mas aí ele fala assim, expulsa, pois, o inimigo, certo? Para que o amigo possa entrar. Quer dizer, Baha'u'lláh quer entrar. O que significa quando ele está falando isso no coração? Eu lembrei agora dessa frase que você falou de Jesus, que o inimigo está na nossa própria casa. Não quer dizer que está morando no endereço que a gente mora, entendeu? O inimigo está o ego dominando o coração. Pois é. Né? Ele que está morando na nossa casa. A casa nossa é o nosso coração, é nosso verdadeiro lar também. Enquanto as religiões estão procurando um ser externo, que chamam de Satanás, de demônio, que está lá fora, enquanto isso está dando expressão a esse inimigo que está dentro de si mesmo. Então, realmente, que esses textos eles são lidos de uma forma literal, eles não fazem uma leitura mais assim simbólica e adequada, esotérica, por assim dizer, mística, do que seja a expressão desses ensinamentos. Isso realmente tem desafiado a humanidade. Ele fala, expulsa, pois, o inimigo para que o amigo possa entrar. Então você fala, eu não tenho inimigo porque sou eu mesmo, né? Meu maior inimigo, a gente costuma colocar a culpa, né, pelas mazelas que acontecem na vida do ser humano, a gente muito facilmente coloca culpa nos outros. Mas muitas vezes a gente, se quiser aprender, eu entendo assim, a gente tem que sentir que a gente é culpado, mesmo que você tenha sido injustiçado, fala, olha, eu tive uma escolha, eu podia ter saído de lá, por exemplo, não saí, certo? Então, que é muito fácil a gente culpar os outros, né? Mas se for uma coisa que foi injustiça para conosco, a gente sabe que Deus vai compensar isso, né? Porque Ele não aceita injustiça nenhuma. Mas assim, o nosso inimigo, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós não temos inimigo. Nesse sentido, é correto. Tem um livro de um escritor alemão, Fausto Wolff. Ele diz que o campo de batalha sou eu. Então, na verdade, o campo de batalha, o maior inimigo que tem que ser vencido está exatamente dentro de mim. Quando eu conseguir realmente submeter esse inimigo, isso aí realmente é uma luta perene da vida, da existência toda do indivíduo na Terra. Enquanto a gente não conseguir realmente esse tipo de vitória, nós vamos estar refém desse inimigo que está encastelado dentro de nós mesmos. Essa é a verdadeira compreensão, isso que você acabou de falar, da palavra jihad, né? Que os muçulmanos que Muhammad permitiu no Alcorão, claro que ele permitiu até uma
um combate físico para defesa da fé. Se não fosse dessa maneira, como Abdu'l-Bahá fala, se fosse Jesus, que outra solução ele teria? Ele teria feito a mesma coisa. Mas o verdadeiro significado de jihad, né, no Alcorão, é essa batalha espiritual que um tem consigo mesmo. É o domínio aquilo que Abdu'l-Bahá explica, do eu maior com relação ao eu inferior, com relação ao ego. Né? Esse é o verdadeiro jihad que nós temos que enfrentar a vida inteira. Essa árvore que ele estiliza aqui, que ele fala, a árvore é utilizada assim de uma forma muito recorrente nesta revelação, porque ela se presta realmente como uma grande metáfora para nos expressar um entendimento, ampliar nosso entendimento naqueles textos que estão sendo revelados. O que é uma metáfora? Metáfora é um recurso linguístico que consiste em apresentar uma coisa conhecida, um objeto conhecido, para dar uma realidade espiritual de uma coisa que não poderia entender e visualizar. Tá? No cristianismo, o termo usado não foi metáfora, foi uma parábola. As parábolas de Jesus, que eles nos usavam metáforas mostrando objetos conhecidos para dar a entender como é que seria no reino. Então, isso realmente, Bahá'u'lláh usa muito essa figura, essa metáfora da árvore, para falar da produção de frutos, o quanto nós estamos ligados uns aos outros. Então, realmente, aqui, Abdu'l-Bahá fala disso de uma forma assim, bem própria, e fala também desses frutos divinos que essa árvore vistosa que aparecerão dessa árvore divina. E esses frutos, segundo Abdu'l-Bahá, haverão de sustentar o mundo, a fim de sustentar o mundo da humanidade. Esses serão sustentados por esses frutos que nós estamos, assim, por assim dizer, nascerão dessas árvores. Logo em seguida também ele fala realmente da incumbência que Jesus deu aos discípulos para saírem pregando. E ele usa essa figura também para nos dizer que hoje nós não temos esses discípulos para fazer esse trabalho. Então, esse trabalho está entregue a cada um de nós. Tá? Nós não temos clero, não temos ninguém que tenha que a abençoada beleza deixou com incumbência e primazia de compartilhar esses textos. Então, realmente, foi entregue para todos nós essa capacidade. A beleza disso é que nós vemos ao longo das histórias que essas pessoas que eram escolhidos, de um certo período, eles faziam essa coisa com bastante zelo. Depois, aqueles postes, os sucessores, eles iam realmente começando, se engrandeciam com esses estudos, e eles acabavam usando esses mesmos textos para a obediência, submeter as outras pessoas ao seu saber. Então, isso realmente foi utilizado assim de uma forma recorrente ao longo dos milênios. O clero realmente sempre utilizou esses poderes de uma forma muito dura em relação aos crentes que abraçavam aquela revelação. Tá? No nosso caso, por exemplo, que Bahá'u'lláh afirmou explicitamente que ao final dessa revelação a humanidade terá se emancipado espiritualmente. Então, realmente, ele então compartilhou a sabedoria disso, é que nós realmente estamos todos de uma forma assim linear, sendo empoderados com essa revelação de Deus. Então, isso já foi uma grande conquista para a humanidade. Dirigir vossas vidas de acordo com o primeiro princípio do ensinamento divino, que é o amor. Servir a humanidade é servir a Deus. Então, realmente, nós temos a primeira revelação também que nominou um convênio, e que esse convênio vai durar enquanto durar essa dispensação. Nós hoje, as guias, como o Jorge acabou de dizer para nós, a guia da Casa de Justiça, é uma guia que a gente nota o quanto ela tem nos auxiliado, tem nos amparado e tem nos orientado no caminho a ser seguido. Tá? Então, realmente, isso é uma primazia que nós que abraçamos essa fé temos de ter uma guia que nós sabemos que é segura,
porque Bahá'u'lláh falou que todas as decisões emanadas dessa guia, dessa Casa Universal de Justiça, serão inspiradas por Deus. Então, realmente, isso também é uma distinção da nossa fé. E ele termina essa primeira página aqui fazendo uma pergunta, e logo em seguida ele responde: sabeis o valor do dia em que viveis? Realmente, eu achei assim, bem interessante que ele colocou, ele coloca e logo em seguida ele responde: este é o século da abençoada perfeição, o ciclo da luz da sua beleza, esse é o dia da consumação de todos os profetas. Nós sabemos que a revelação de Bahá'u'lláh foi o cumprimento de todas as profecias dos pretéritas, dos profetas do passado. Então, elas estão se consumando nos nossos dias. A única coisa, as profecias que não foram cumpridas estão lá no livro de Apocalipse, alguma coisa ligada ao tempo do fim, esse tempo do fim que os cristãos costumam associar com o sendo o fim do mundo. Na verdade, é o fim de um modelo civilizatório que realmente alcançou um ponto de fadiga irreversível, um ponto de fadiga que ele realmente, uma nova revelação, ou o homem se consumiria da face desse planeta. Então, realmente, essa barca que foi nos deixada é a arca da salvação nossa e de todo o gênero humano, da nossa raça, por assim dizer. E em seguida, dentro da semeadura, eu quero lembrar aos amigos que Abdu'l-Bahá, quando veio nessa sua viagem para o Ocidente, ele sabia que ele estaria se dirigindo a uma população seguidores do cristianismo. Por que aconteceu o cristianismo? Porque no ano 70 da era cristã, logo depois Cristo já não estava mais entre nós, os apóstolos estavam fazendo o trabalho, alguns já tinham sido já martirizados, mas então o governo romano decretou a chamada diáspora, fez com que todas as pessoas nativas daquela região, que eram os palestinos, a antiga Palestina, que eles migrassem, que saíssem daquela terra, daquele território, que estava gerando grande desconforto, grande turbulência social naquela região. Isso fez com que todo mundo saísse, porque quem ficasse iria morrer. Então, realmente, entre esses judeus que saíram os seguidores de Moisés, tiveram que migrar daquela região, eles foram para a Europa, era só cruzar o mar Mediterrâneo, que estava já na Europa. Então, realmente, era um trecho pequeno ainda para ser atravessado. Então, eles vieram para o Ocidente e trouxeram os cristãos convertidos naquela época, e o cristianismo tornou-se a glória do Ocidente. A gente hoje trata o cristianismo aqui no Ocidente como se fosse a única religião do mundo. O Bahá'u'lláh fala aqui: os governos só olham para si, as religiões para si, e preocupados em realizações efêmeras e transitórias. Ele usa esse termo aqui, bem um pouco aqui na frente. Se nós seguirmos essas guias, essas direções que nos é mostrado, tanto pela casa como pela abençoada perfeição, aqui chamada abençoada perfeição, como pelo próprio Abdu'l-Bahá, o servo da glória, então realmente que nós atingiremos o beneplácito do misericordioso, que serão os frutos que nós colheremos nessa árvore vistosa. Ele continua: hoje as nações do mundo estão dedicadas a si mesmas. Então, na verdade, parece até que esse escrito de Abdu'l-Bahá, que tem 1912, 100 anos, né? Deu 110 anos. 110 anos. Então, parece que foi escrito ontem, né? Que realmente é muito mais aplicável hoje do que praticamente na época em que ele foi escrito. O ego dominante realmente está assim de uma magnitude que eu acho que naquela época não podia nem ser, o cidadão comum não poderia imaginar que estaria nessa amplitude nos nossos dias. Ser exemplo de radiância: se tiverdes amor aos vossos corações, o amor da misericórdia de Deus realizará isso através de vós. Então, realmente, ele começa a nos passar aqueles modelos, aquele arquétipo que nós deveríamos desenvolver, que nós consciente ou inconscientemente estamos desenvolvendo nas nossas práticas de levar a mensagem, de praticar aquilo que realmente são os ensinamentos para os nossos dias. E ele coloca aqui: as portas do reino estão abertas e brilham as luzes do sol da realidade.
As nuvens divinas da divina mercê fazem chover suas preciosas joias. Os zéfiros de uma nova primavera divina sopram seus fragrantes alentos no mundo invisível. Então, realmente, o que é o zéfiro? Também fui atrás de buscar, realmente, a gente vê essas figuras e nunca nos preocupamos muito o significado real da palavra. Zéfiro é o vento mais agradável, é o vento mais flagrante, é o vento, é o mais suave de todos os ventos, tido por benfazejo e frutificante. Esse zéfiro aqui dito. E, ao longo das décadas e eras, é tido como anunciador ou mensageiro de uma primavera. Então, realmente, ele usa essa figura do zéfiro. Tem uma importância muito grande, porque realmente tem uma figura mitológica, que realmente chamava-se Zéfiro, filho de um casal de deuses da antiga Grécia, e realmente a palavra Zéfiro aqui não é por acaso, ele usou Zéfiro exatamente para a gente ter esse entendimento. Aqui também tem um modelo aqui que ele nos coloca. Aquela frase que Bahá'u'lláh tanto faz, sejam atos e não palavras, vosso adorno. Vós sois a realidade e a expressão de vossos feitos e ações. Então, na verdade, nós somos muito mais observados nos nossos dias cotidianos do que a gente possa imaginar. Realmente, nós servimos como um modelo. Muitas pessoas vão seguindo as nossas atitudes e olhando para nós muito mais do que a gente possa imaginar. Através da vida espiritual, vós todos possais tornar uma só alma. Nós sabemos que, na verdade, cada reino desse que nós acabamos de falar anteriormente, tornar-se uma só alma, esse é o símbolo da unicidade. Tem muito mais coisa que poderia ser dita, mas efetivamente isso foi o que eu preparei para a gente falar a respeito dessa palestra. Eu vos saúdo em amor e unidade. Os afazeres deste mundo são como nada diante da alegria e da felicidade celestial de encontrar os amigos de Deus. É para sentir essa grande alegria e bênção que vim aqui, embora cansado de minha longa viagem através do mar, nesta noite sinto a máxima alegria ao ver esta grande Assembleia Divina. Vossa reunião aqui é certamente uma evidência de que estáis apoiando a causa de Deus, que estáis ajudando e auxiliando no estabelecimento do reino de Deus. Por isso, minha maior alegria é contemplar vossas faces e sentir que fostes reunidos pelo poder da abençoada perfeição, Bahá'u'lláh. Nesta reunião, estáis levantando o seu estandarte e apoiando sua causa. Portanto, contemplo em vós a criação de uma vistosa árvore, na qual os frutos divinos aparecerão, a fim de sustentar o mundo da humanidade. Com os corações incandescentes pelo fogo do amor de Deus e os espíritos refrescados pelo alimento do Espírito Celestial, deveis seguir adiante como os discípulos fizeram há 19 séculos, vivificando os corações dos homens com o chamado de boas novas, com a luz de Deus em vossas faces, afastados de tudo salvo de Deus. Portanto, dirigi vossas vidas de acordo com o primeiro princípio do ensinamento divino, que é o amor. Servir a humanidade é servir a Deus. Deixai que o amor e a luz do reino se irradiem através de vós, de modo que todos aqueles que vos olhar seja iluminado pelo seu reflexo. Sede como estrelas brilhantes e cintilantes na sublimidade de sua posição celestial. Sabeis o valor do dia em que viveis? Este é o século da abençoada perfeição. Este é o ciclo da luz de sua beleza. Este é o dia da consumação de todos os profetas. Estes são os dias de semeadura. Estes são os dias de plantio. As generosas dádivas de Deus são contínuas. Aquele que lançar uma semente nesse dia verá sua recompensa em forma de frutos e colheitas do reino celestial. Esta oportuna semente a ser plantada nos corações dos amados de Deus será regada pelas chuvas de misericórdia divina e aquecida pelo sol do amor divino.
Suas flores e frutos serão a solidariedade do gênero humano, a perfeição da justiça e os louváveis atributos do céu manifesto da humanidade. De acordo com os ensinamentos de Bahá'u'lláh, certamente testemunharão esse resultado divino na plenitude de sua perfeição e atingirão o beneplácito do misericordioso. Hoje as nações do mundo estão dedicadas a si mesmas, ocupadas com realizações efêmeras e transitórias, consumidas pelos fogos da paixão e do egoísmo. O ego é dominante. Inimizade e animosidade prevalecem. As nações e os indivíduos pensam somente em seus interesses e realizações mundanas. A explosão da guerra e o estrondo da contenda são ouvidos em seu meio, mas os amigos da abençoada perfeição não têm outro pensamento senão os celestiais e o amor de Deus. Por isso, sem demora, deveis usar vossas forças em difundir o fulgente brilho do amor de Deus e de tal modo conduzir vossas vidas que possais ser conhecidos e considerados como exemplos de sua radiância. Deveis tratar todos com amorosa bondade, de modo que esta preciosa semente, a qual fostes incumbidos de plantar, possa continuar a crescer, produzir seus frutos perfeitos. Se tiverdes amor em vossos corações, o amor e a misericórdia de Deus realizarão isso através de vós. As portas do reino estão abertas, brilham as luzes do sol da verdade. As nuvens da divina mercê fazem chover suas preciosas joias. Os zéfiros de uma nova primavera divina sopram seus fragrantes alentos no mundo invisível. Sabei então o valor desses dias. Despertai para a realização dessa oportunidade celestial. Esforçai-vos com toda a força de vossas almas, vossos atos, ações e palavras para ajudar a difundir essas boas novas e a descida dessa graça misericordiosa. Vós sois a realidade e a expressão de vossos feitos e ações. Se seguirdes os preceitos e ensinamentos da abençoada perfeição, vossos serão o mundo celestial e o reino sempiterno. Felicidade perpétua, amor e vida eterna emanam as graças divinas. A cada um de vós foi dada a oportunidade de se tornar uma árvore carregada de frutos. Esta é a primavera de Bahá'u'lláh. O verdor e a folhagem do desenvolvimento espiritual estão aparecendo em grande abundância nos jardins dos corações humanos. Sabei o valor desses dias passageiros e dessas noites que desvanecem. Esforçai-vos por atingir uma condição de absoluto amor uns pelos outros. Na ausência do amor, a inimizade aumenta. Com o exercício do amor, este se reforça e a inimizade se extingue. Considerai-me, em idade avançada, oprimido por enfermidades físicas, cruzei o imenso oceano para contemplar vossas faces. Tenho a esperança de que, através da vida espiritual, vós todos possais vos tornar como uma só alma, como uma árvore que adora no jardim de rosas do reino. Tenho a esperança de que infindáveis tesouros das dádivas de Deus possam doravante ser vossos. Suplico que a Assembleia Suprema possa ser iluminada pelas vossas luzes resplandecentes, brilhando para sempre nos céus de glória eterna.